Alô, alô, você, meu querido estudante de História. Hoje nós vamos trabalhar um assunto da mais alta importância, da mais alta relevância. Trata-se um tanto quanto das nossas origens, né? Nós vamos conversar sobre a pré-história. Vem comigo que a gente vai aprender alguns conceitos, visualizar algumas artes aqui que nós preparamos para vocês, planisfério, mapa, vamos ver imagens, gravuras, tabelas, para a gente discutir esse tema que eu considero um tema bem curioso, bem interessante. Vem comigo que a gente vai discutir agora e eu espero que você goste, que é muito legal. Assunto da pré-história. E a gente já começa falando a respeito desse termo, né? Pré-história. Por que pré-história? No século XIX, pessoal, os historiadores, eles entendiam, porque eram outros valores, eram outros conceitos, se enxergavam o mundo de outra forma. Entendia-se naquele momento que os homens letrados, que os homens estudiosos, que acadêmicos, doutores, eles eram superiores aos homens, por exemplo, analfabetos, incultos, considerados sem conhecimento, etc. Bom, como o período indevidamente chamado de pré-história era o período anterior à escrita, quer dizer, o homem não tinha ainda desenvolvido um modelo de escrita, não tinha ainda desenvolvido uma forma de escrita, entendeu-se que aquele período era um período de só menos importância. Por isso chamaram de pré-história, antes da história. Nos valores de hoje, estamos no século XXI, nós não enxergamos a coisa mais por esse prisma, por esse viés, por essa linha, né? Nós entendemos que letrados e iletrados têm o mesmo valor, no sentido da dignidade humana. Então, é impossível nós nomenclaturarmos um período da humanidade como um período anterior à história, pré-história, antes da história. Nem pós-história, né? Depois da história. Tudo é história, só existe a história. Desde o surgimento do homem nesse planeta até o momento atual. Tudo é história. Levando em consideração esse fator, é importante a gente designar para vocês que só lançamos mão desse termo pré-história por uma questão muito mais de tradição, por uma questão de que já é um termo cristalizado, né? Enraizado. Mas sempre que usamos o termo pré-história, nós vamos estudar esse assunto, a primeira coisa que fazemos é explicar que não é um termo apropriado, não é um termo correto na acepção da palavra, dada essa carga de preconceito que existia no século XIX com relação ao letramento. Legal? No que diz respeito, gente, ao surgimento do homem no planeta, nós temos aí essas duas teorias, a teoria criacionista e a teoria evolucionista. O criacionismo ele é muito antigo, né? As concepções acerca do surgimento do homem na Terra, de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? A partir do barro, soprou em suas narinas, deu fôlego de vida, vocês conhecem, vocês sabem essa teoria. A partir de 1859, com esse senhor de barba que você está vendo aí, Charles Robert Darwin, em inglês, ele lançou um livro intitulado A Teoria da Evolução das Espécies, onde ele dava conta exatamente de que houve um processo evolutivo a partir de seres primitivos, mais rústicos, não somente o homem, mas todas as espécies vivas do planeta. Então nós não seríamos, então, fruto de criação divina e sim fruto de um processo evolutivo a partir de mudanças climáticas no habitat e que forçaram a transformações dos seres e adaptações, né, mudanças. Então, a partir dali, de 1859 para cá, se tem uma segunda vertente, né, uma segunda teoria. Geralmente os criacionistas refutam, quer dizer, repelem, não querem saber do evolucionismo. E geralmente os evolucionistas também rejeitam o criacionismo, mas há quem tente conciliar essas duas vertentes, né, essas duas teorias, dizendo mais ou menos assim, não, Deus criou esse ser primitivo, mas a natureza, as transformações foram ocorrendo, a evolução aconteceu, mas quem criou primeiro lá atrás foi Deus. Mas geralmente não é assim, geralmente os criacionistas não concordam com os evolucionistas e vice-versa, tá legal? Você, caro estudante, obviamente é livre para acreditar em uma ou na outra teoria. Entendendo que nós temos, enquanto ciência, enquanto escola, universidade, enfim, academia,
Nós precisamos trabalhar na linha científica e deixar para as igrejas, todas elas, né, as questões mais ligadas à fé, a Deus e assim por diante. Por isso que lançamos mão do evolucionismo aqui nessa aula de hoje e nas demais que nós trataremos do tema. Falaremos sobre os hominídeos, ou seja, os antepassados dos seres humanos que teriam feito parte exatamente dessa chamada árvore genealógica. A partir do Sahelanthropus chadensis, esse ser que teria habitado ali por volta de 7 milhões de anos atrás, e depois o Ardipithecus ramidus, que teria existido na Etiópia por volta de 5,5 milhões de anos atrás. O fóssil do Ardipithecus, batizado de Lucy, foi encontrado em 1974 por arqueólogos norte-americanos. Interessante, pessoal, é que essa reconstituição do que seria esse ser, né, ela é meramente assim imaginativo, porque, por exemplo, com base nos fósseis, nós não temos como designar se o pelo cobria todo o corpo ou se só uma parte do corpo. Se o pelo era mais amarronzado, acinzentado ou negro, não há como descobrir isso. Quando você coloca uma gravura como essa, exatamente apresentando como sendo a reconstituição do ser, a partir do fóssil, nós estamos usando também de uma certa dose de imaginação. É importante dizer isso. O que teríamos de mais elementos aí nessa árvore genealógica? Os australopithecus, anamenses, afarenses, africanos. A palavra australopithecus significa macaco grande. Tem até algumas descrições deles aqui, a partir do Australopithecus afarensis, não é? Um pouco maior do que um chimpanzé, bípede, quer dizer, ele caminhava, não é, sob os membros inferiores. O Australopithecus africanos, um pouquinho maior, e o gênero Homo habilis, depois o Erectus. Você pode estar pensando assim, esses seres existiram de fato? Não há dúvida que eles existiram. Por que a ciência tem convicção e não se deve duvidar disso? Porque os fósseis estão aí para mostrar. Fóssil é uma matéria orgânica, ou seja, algo que um dia teve vida, petrificado. Foi petrificado em função do tempo. As características geológicas do solo podem causar esse processo com uns milhares ou milhões de anos, pode causar esse processo de petrificação, tá? Ou fossilização, ok? Então a dúvida não é se eles existiram ou não. A dúvida é se eles foram ou não antepassados dos humanos. Essa é a questão. Porque os criacionistas vão dizer assim, não, eles foram animais que, como outros tantos, foram extintos. Já os evolucionistas, eles vão dizer, fizeram parte aí da nossa árvore genealógica, são nossos antepassados. E é esse debate que se discute, não é? Não sobre a existência deles. Ok? Bom, o habilis, o Homo habilis, ele era onívoro, significa dizer que comia de tudo. E tem um ponto aqui em específico que eu quero chamar a atenção. Desenvolveu a linguagem. Como é que os cientistas sabem disso? Por uma razão muito simples, eu vou explicar para vocês. É o desenvolvimento do hioide. O hioide é um osso que ancora as cordas vocais. Então a linguagem, mais ou menos como nós conhecemos, não é? Ela depende exatamente desse osso ancorando as cordas vocais ou as pregas vocais, coisa que nós não podemos encontrar, por exemplo, em outros animais. Legal? Curiosidades aí para a gente entender um pouquinho mais da ciência, né? Novamente uma gravura meramente ilustrativa, mas ela nos traz uma ideia interessante, que é a ideia da pedra lascada. Como assim? Uma pedra na outra, um seixo batendo no outro, e você obtém aí um utensílio, um objeto, uma ferramenta pérforo cortante. Ok? É por isso que é o período do Paleolítico que a gente chama também de pedra lascada. Ok? Vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Outros desses seres, Pithecanthropus, Homo habilis,
Homo rhodophensis, Homo ergaster, o Homo erectus e o famoso homem de Neandertal. Por que famoso? Vou explicar para vocês por que o Neandertal é famoso. O Neandertal, pessoal, ele teria sido inclusive o último dos hominídeos antes do Sapiens, que é a nossa espécie, tá? Então seria um ser muito próximo da gente. Há quem fale que houve, inclusive, cruzamento entre as duas espécies. Surgiu o Homo sapiens muito mais adaptado, teria provocado a extinção dos neandertais, mas houve também cruzamento entre as duas espécies. É uma teoria, não há provas sobre isso, que essa junção, esse hibridismo aconteceu. Vou falar um pouco mais sobre os neandertais. Como eu disse, são seres que seriam então muito mais próximos da gente do que os demais hominídeos. Bom, o Erectus, antes disso, né? O Erectus, ele conhecia o fogo. Conhecer o fogo é diferente de dominar o fogo. Qual é a diferença? Dominar incluiria o conhecimento sobre as técnicas para fazer o fogo, não é? Para também produzi-lo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso só vem posteriormente, mais adiante. Vale lembrar que esses seres teriam surgido na África, não é? Então seria o berço da humanidade. Como se sabe, os fósseis mais antigos desses camaradas foram encontrados lá. Mas aí voltando aos neandertais, né? Muito inteligentes, fabricavam ferramentas, usando também outros materiais, não somente a pedra. E um detalhe importante é que eles enterravam os seus mortos. Nós sabemos muito mais sobre os neandertais do que outros hominídeos, exatamente porque alguns dos seus restos mortais chegaram até nós, ou foram encontrados intactos, em função desse hábito de sepultar os mortos, às vezes até com seus utensílios, enquanto que as demais espécies praticamente deixavam seus mortos para serem devorados pelos comedores de carniça. Esse fato de enterrar os mortos, inclusive com seus pertences, denota uma certa ideia de cuidado, de crença, inclusive, na vida após a morte. Assim pensam antropólogos, historiadores e arqueólogos. Agora, as razões pelas quais esses hominídeos foram extintos não se sabe ao certo. Pode ter sido uma competição com os sapiens, sim. Pode ter sido uma junção genética entre as duas espécies, sim. Mas, como eu disse, a ciência ainda não tem a resposta para esse enigma. Que a gente tem uma gravura de como seria mais ou menos esse ser, muito parecido com a gente, né? E eles receberam esse nome de Neandertais, porque grande parte dos seus fósseis foram encontrados na Alemanha, no vale do rio de Neandertal. Curiosidade, né? Bom, chegamos até a nossa espécie, o Sapiens sapiens, o homem de Cro-Magnon, que vai dominar o planeta, cara. Simplesmente isso. Dominar as outras espécies, não é? Vai realmente ser o senhor desse planeta. Ele vai utilizar outros materiais, não só a pedra. Madeira, chifre, marfim, ossos, não é? Fabricar anzóis, habitações, vestimentas, armas muito mais eficazes. Quer dizer, esse cara, o Sapiens sapiens, homem que sabe, vai de fato dominar o planeta e vai controlar o fogo. Por que o fogo era importante? Olha só, vou colocar aqui alguns pontos. Caçar para coar os animais, né? Iluminar a noite, aquecer-se, preparo dos alimentos e também até mesmo em roda de conversa, ao redor da fogueira, a imaginação, a linguagem, a proximidade, um processo de socialização nos grupos. O fogo foi absurdamente essencial. Nova gravura, mostrando um Sapiens sapiens, aqui pintando também nas formações rochosas. Agora a gente entra para a análise do período da pré-história, cujo primeiro desses períodos é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Por quê? Vou explicar para vocês.
Olha só, é bem simples. A palavra paleo significa antigo e lítico vem de litos, que significa rocha. Então, a rigor, a tradução do paleolítico seria pedra antiga, mas nós chamamos de pedra lascada exatamente pelo que eu falei minutos atrás. Quer dizer, as ferramentas, os utensílios eram todos de pedra. Pedra lascada, que você batia um seixo no outro e obtinha ali uma ferramenta, uma lâmina para cortar ou uma ponta para espetar e assim por diante. Mas a principal característica do paleolítico, pessoal, é o nomadismo. O que é que significa dizer nomadismo? Nômade que é se deslocando de um local para outro de acordo com as condições de sobrevivência. Ou seja, traduzindo, se o local ofertava maior quantidade de caça, abrigo, água em abundância, você fica ali um determinado tempo. A partir do momento que as frutas já se tornam escassas, de que a caça já não está mais acontecendo, a água acabou, então você se desloca em busca de melhores condições para a sobrevivência. Okay? É um traço marcante do paleolítico, é o nomadismo. Bom, o homem tanto vai tomar conhecimento do fogo quanto dominá-lo dentro do paleolítico, a feitura de ferramentas de pedra, algumas habitações, inicialmente só grutas, rochas, mas depois também já com cabanas rudimentares, surgem os rituais religiosos. Eu chamo a atenção para esse último ponto que eu coloco, é o Mesolítico. O que é isso? É assim. Na transição do Paleolítico para o período posterior, que é o Neolítico, existe aqui uma fase aí de transição que a gente chama de Mesolítico. Eu vou explicar para vocês já já. Legal? Então preste atenção que vem aí mais para frente uma menção sobre isso. Bom, gente, um pouco do que a gente falou, né? O nomadismo, porque os homens, eles caçavam herbívoros. Esses herbívoros eram migrantes, eles estavam sempre em migração em função das pastagens, né? E aí os grupamentos humanos acompanhavam as migrações desses animais, tornando-se também nômades. Bem elementar, né? Vivendo em bando, gente, era muito mais eficaz para a caça, procriação e também para se defender contra animais, contra feras ou contra grupos de rivais. Legal? Temos também as técnicas de caça, baseadas em armadilhas, em acuar com o fogo. O fogo era essencial, conforme falei para vocês. Não havia propriedade privada ainda, tá? Tudo era tido como coletivo. E aqui a fase do Mesolítico, como eu dizia. É a passagem do Paleolítico para o Neolítico, ok? Onde se dá o desenvolvimento da cerâmica e também o pleno domínio do fogo. E o quão isso foi importante, a gente já falou lá atrás, né? A partir daí, gente, nós vamos entrar no Neolítico, na Revolução Neolítica. Aí vamos ter a divisão do trabalho por sexo e por idade, dependendo se homem, se mulher, se jovem, se meia-idade, se idoso, você ficaria encarregado, então, de certas tarefas, não é? E também o surgimento da propriedade privada, da religião, da hierarquização da humanidade, ok? Gente, olha só, vamos trabalhar aqui a Revolução Neolítica. Isso é muito importante. A partir de 10.000 anos antes de Cristo, começa a aparecer transformações que vão dar início a uma outra etapa da história da humanidade, um outro período da pré-história que a gente chama de Neolítico. Neo é novo, lítico, litos, nova pedra, nova rocha, idade da pedra polida. Ó, essa gravura aqui nos dá uma ideia do que é a pedra polida, ok? Deixa eu mostrar para vocês. Então, como eu dizia, deu uma travadinha básica aqui sobre o Neolítico. Cadê a peça? Aqui, olha só. Bom, isso é um pilão. E nesse pilão, a gente já mostra para você formas mais arredondadas. Já teve um trabalho aí de lixar, já teve um trabalho de um acabamento, né, como a gente chama. Enquanto que no Paleolítico a pedra era
lascada, sem qualquer tipo de trabalho no sentido de acabamento, no Paleolítico era assim, no Neolítico não, porque no Neolítico você já tem todo um trabalho para tornar aquele utensílio mais funcional, né? Então esse pilão a gente identifica só olhando que se trata de uma peça típica do Neolítico, pelas suas formas arredondadas e lixadas. É bem peculiar, ok? Evidente? Agora, é importante você dizer que o traço marcante do Neolítico é um processo de sedentarização. O que é sedentarização? Sedentarização é a fixação do homem no solo. E essa fixação ela só pode acontecer mediante três motivos, três pilares, três acontecimentos, três colunas sem as quais a sedentarização não teria ocorrido. Olha só, primeiro foi a domesticação de animais. O homem não ser mais dependente dos grandes rebanhos que ele seguia e precisava estar seguindo as migrações desses animais, se deslocando constantemente. Ele cria o seu próprio animal para ser abatido no curral, na pocilga, no galinheiro e assim por diante. O outro fator também que a gente vai destacar aqui é o domínio dos recursos hídricos. Você tem uma área pantanosa, alagada, e o homem conseguir drenar aquela área e tornar agricultável. Ou ao contrário, uma área mais seca que ele consegue trazer a água através de técnicas de irrigação e efetuar um plantio. E ainda cavar um poço, encontrar água do subsolo, represar um rio temporário através de uma barragem, né? E conseguir ali água o ano inteiro. São técnicas que foram sendo aprimoradas, desenvolvidas, né, ao longo dos tempos e que possibilitou essa fixação do homem no solo. Mas talvez o fator mais importante tenha sido esse que eu vou dizer agora. O terceiro, a agricultura. Esse foi elementar, porque o homem passou a produzir o próprio alimento. Ele continuava coletando, ele continuava caçando, ele continuava pescando, ele continuava sendo um extrativista, mas agora ele plantava, ele colhia, ele plantava de novo, colhia, não precisava mais se deslocar. Ele produzia o próprio alimento. Isso é uma revolução, é uma transformação, é uma mudança substantiva na vida do homem no que diz respeito à oferta de alimentos. E isso vai proporcionar também um aumento populacional, dada as condições mais favoráveis de oferta de alimentos, sem sombra de dúvida. É isso que a gente vai chamar de Revolução Neolítica. Aí vem o último período da história, da pré-história, né? Que é a Idade dos Metais. A começar pelo cobre, depois o estanho, depois o bronze e, por último, o ferro. Nessa gravura que a gente vê aqui, o homem está fazendo uma espada, né? Uma forma de pedra, onde ele coloca o metal derretido na forma para depois esfriar, provavelmente, né, deixando esfriar, depois talvez até jogando água e conseguindo aí a sua ferramenta. E é óbvio que os grupos humanos que dominavam essas técnicas, eles vão se sobrepor sobre os demais que não conheciam. Porque essas técnicas elas vão aos poucos sendo difundidas. Então muitos estavam ainda na idade, no Paleolítico, no sentido de usar machadinha de pedra, enquanto que outros já dominavam a metalurgia. E é assim nos dias de hoje. Nós dominamos a informática, mas tem gente que não sabe ligar um computador, né? Porque o conhecimento ele não chega para todos ao mesmo tempo. Era para ser assim, mas não é, né? Então, pessoal, com base nesses conhecimentos, a gente chega aqui aos nossos próximos temas, que são os temas derradeiros da nossa aula. Como o homem chegou na América. Nós sabemos que a América foi o último dos continentes a ser habitada pelo homem. Como é que a gente sabe disso? Porque os fósseis mais recentes são os fósseis, nem fósseis, né? São restos humanos, né, encontrados na América. Não foi encontrado na América fósseis ou restos de neandertais, muito menos de australopithecus, homo erectus, habilis, etc. Só dos sapiens sapiens, só do homem Cro-Magnon, o que nos dá a entender que foi realmente o último continente a ser habitado
pelo homem. Mas aí vem a pergunta, o homem americano é autóctone? Não, não é. E o que é autóctone? Autóctone é ser originário dali, ter surgido ali. O homem americano ele vem da Ásia, com possibilidade de grupos terem vindo também da Oceania, conforme veremos em algumas ilustrações que eu preparei para vocês. A teoria do Estreito de Bering é a teoria mais aceita pelos historiadores. Ela dá conta de que, por volta de 12.000 a.C., homens atravessaram o Estreito de Bering, eu mostro no mapa já já, a partir da Sibéria, na Rússia, vindo para o Alasca, já continente americano. Mas existem outras versões, né? A teoria das ilhas do Pacífico, do território australiano, vindo a partir do Oceano Pacífico para a América Central e para a América do Sul. Está aqui uma gravura mostrando a Sibéria e o Alasca, já no continente americano, e a travessia, porque nas eras glaciais, a última teria ocorrido por volta de 12.000 anos atrás, as regiões congelaram mais próximas aos polos, possibilitando aí as travessias a pé. E também há evidências da vinda de australianos negros para a América, ou talvez até correntes marítimas da África para o Brasil. Vou mostrar para vocês já já. Nesse planisfério a gente visualiza aqui, nesse globo, aliás, né, essa gravura do globo terrestre, a gente visualiza a Sibéria na Ásia, o Estreito de Bering no meio e o Alasca, por onde os homens teriam atravessado. Era a etnia mongol. Você vê, os índios, eles têm uma característica física bem peculiar, os cabelos corrediços, né? As características faciais são bem conhecidas, a pele avermelhada, poucos pelos no rosto, ou nenhum pelo no rosto. Então é fácil identificar um índio, mesmo que ele esteja trajando roupas nossas, assim, do nosso dia a dia, né? Você olha para aquele cara e diz, esse cara é índio, esse cara parece um índio. Mas no Brasil foi encontrado um crânio com feições negroides. Veja que interessante. E eu conto essa história para você já já, porque já chegou o momento da gente falar sobre a pré-história brasileira. E a pré-história brasileira, pessoal, ela é um pouquinho diferente da pré-história geral, exatamente pela América ter sido o último continente a ser habitado pelo homem. Você vê nessas gravuras animais sendo abatidos, perseguidos. As pinturas rupestres, segundo os cientistas, mostram isso. Cenas do cotidiano e uma espécie de magia, uma espécie de visão sobrenatural, no sentido de que aquilo que estava sendo retratado nas grutas seria aplicado no mundo real, digamos assim. A caçada bem-sucedida, a guerra que seria vencida. A pré-história brasileira ela começa com a chegada dos primeiros homens, por volta de 50 a 60 mil anos atrás, e teria encerrado exatamente em 1500, quando da chegada dos europeus, particularmente no caso do Brasil, os portugueses, né? E os historiadores subdividem essa pré-história brasileira em duas fases, o Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno seria uma espécie de o nosso Paleolítico. Os homens sendo nômades, né, habitando cavernas, etc. Você vai ter o conhecimento do fogo ali. Já o Holoceno é uma espécie de neolítico. Então você tem um processo de sedentarização, cerâmica, etc. e tal, a religião e por aí vai. Os povos ceramistas no Brasil se desenvolveram principalmente na bacia do Amazonas, tá? Eram civilizações que existiam ali muito ricas, como a civilização Marajoara, da ilha de Marajó, por exemplo. Fica ali na região do Pará, ok? Nesse gráfico você vê bem a divisão do Pleistoceno e do Holoceno. E aqui o crânio da Luzia, como eu disse. Feições negroides. Tem nada a ver com os índios, tem nada a ver com a caracterização facial dos índios, não é bem peculiar. E por que isso? Porque entende-se que levas, grupamentos humanos vindos da Austrália, que são negros, né, aborígenes australianos, ou da África, vindo também pelas correntes marítimas do Atlântico, teriam vindo parar aqui. Não se sabe, não se tem ainda uma teoria formulada concreta sobre isso, mas o achamento, né, da Luzia, nos anos 70, sendo sua reconstituição facial feita no final dos anos 90, na Inglaterra, jogou luz sobre essa perspectiva. O que eram os sambaquis?
Sambaquis eram montes artificiais construídos pelo homem pré-histórico brasileiro com o intuito de ser uma espécie de cemitério. Os sambaquis eram encontrados nessa área que você está vendo aí do litoral, do que hoje é o sudeste e sul do Brasil. Eram mais ou menos assim, ó. Parece um monte, um serrote natural, mas na verdade é uma construção humana, com conchas, terra, entulho assim de árvores, para servir no interior, servir de cemitério. Quem é essa mulher? Essa mulher é a Nied Guidon. E Nied Guidon é talvez a maior arqueóloga do Brasil. Ela é francesa, mas radicada no Brasil desde os anos 60. E ela comanda as escavações no maior sítio arqueológico do Brasil, que é aqui no Nordeste, no Piauí, no município de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Lá já foram encontrados indícios da presença humana no Nordeste, no sertão, na Caatinga, que datam de mais de 50 mil anos atrás. Fogueiras fossilizadas, alguns crânios mais recentes, ali na casa dos 7 mil, 8 mil anos. Pinturas rupestres muito antigas, não é? Um sítio arqueológico, por ser uma área muito preservada de Caatinga, talvez a área de Caatinga mais bem preservada do Nordeste, você tem também um grau de preservação muito grande dos vestígios que o homem antepassado, o paleoíndio, como alguns historiadores chamam, né, deixou pra gente. Falei um pouco já da arte rupestre e eu encerro os meus trabalhos de hoje. Valeu e até a próxima, meus queridos. Vamos estudar pré-história.